Fechou, irmãos e irmãs? Tá tudo bem assim como vocês estão? À vontade? A hora que cochilar eu dou um toque, tá bom? Vamos ver se a gente aproveita bem, falando de algo que é nosso. O ser humano é um ser relacional, a gente foi feito para se relacionar. E nós nos relacionamos com coisas e com pessoas. Com o que você se relaciona? Como é o seu relacionamento? Vamos falar um pouco disso. Mas eu quero iniciar fazendo aqui uma dinâmica com 3 pessoas. Quero 3 pessoas, voluntário, rapidinho aqui. 3 aqui. Vamos lá, estou esperando. 1, 2, 3, pronto. Beleza. Esses 3 que estão vindo aqui vai representar vocês. Marlene, você vem? Agora é só 3. Depois que eu quero fazer uma outra dinâmica aqui. Isso. Qual que é o seu nome? Celso. Tá bom, Celso. Fique ali. Fique aqui à minha esquerda, os 3. Marlene. Rosângela. Então, irmãos, esses 3 aqui vão representar vocês. Então, agora sintam-se representados por eles. E vocês têm a responsabilidade de representá-los. Eu vou dar uma tarefa para cada um. É a mesma coisa para cada um. Com quem que eu começo? Com aquela. Você vai pegar essa caixa de fósforo. Deixa eu contar um negócio para vocês. Um dia tinha 2 irmãos trabalhando. E aí um foi e falou para o outro assim, puxa irmão, eu estou com a vontade de fumar. Aí o outro falou assim, eu também irmão, mas eu não tenho fósforo. Aí o outro falou, veja como Deus prepara, eu tenho. Entenderam, não? Entenda como você quiser. Então, mas a tarefa é o seguinte, você é a Rosângela, você vai pegar aqui, pega um fósforo. Marlene, a mesma coisa. Celso, a mesma coisa. Você vai pegar esse palito, você vai riscar, vou começar com a Rosângela, daqui a caixa para ela. Você vai riscar o palito, e você vai dizer para esse povo, que você está representando esse povo, você vai dizer o que é relacionamento. Enquanto o palito estiver aceso, você vai fazer o discurso. O palito apagou, acabou o discurso. O palito acabou o discurso. Mas enquanto estiver aceso, tem que falar. Combinado. Tudo bem? É a mesma pergunta para os 3. O que é relacionamento? Pode assinar. Assim, e não é para jogar o palito no chão, e também não é para queimar o dedo. Só isso. O que é relacionamento? 1, 2, 3 e já. Que a nossa igreja seja essa chama, que nós sejamos unidos, que Deus seja essa chama, o Espírito Santo esteja sobre nós. Relacionamento, para mim, é isso. É a ardência do Espírito Santo na nossa igreja. Que a paz do Espírito esteja sobre nós, que nós sejamos assim, sempre vivo nessa brasa do Espírito. Relacionamento, para mim, é a chama do Espírito em nós, que a igreja seja firme, sempre assim, sempre brilhante. Que a nossa brasa nunca se apague. Que nós sejamos firmes em Cristo. Ai, pastor, me ajuda. Marlene, socorro, vamos. Isso, que a nossa igreja seja unidos. E agora, nesse momento, eu preciso da união de todos os irmãos, para que os meus dedos não queimem, que eu confie em vocês. E que vocês se... Isso, pastor, muito bem. Boa, Marlene. Segura para ela que eu vou molhar a boca ali. Ai, Marlene, estou tremenda. Não estou nem conseguindo acender o palito. Relacionamento que é? Cumplicidade, amizade, doação,
Relacionamento é você não viver para você mesmo, mas para você viver o que Deus tem dado para você, o bem que você tem recebido com as outras pessoas. É distribuir, é estender a mão, é chorar juntos, é sorrir juntos, é estar juntos na tristeza, na alegria. Amém! Relacionamento é um grande amor envolvido entre as partes. Ninguém se relaciona sozinho, por isso que Deus criou o homem, porque Deus ama o relacionamento. Amém. Eu comparo o relacionamento como esse foguinho aqui. Ele está querendo apagar já. Daí representaram bem? Tá bom? Beleza? Vocês prestaram atenção. Enquanto o fogo tivesse aceso, era para falar. Acabou o discurso. Obrigado. Obrigado, meninos. Obrigado, meninas. Tá bom. Então, gente, olha, falar disso é falar de algo que nós, seres humanos, fomos feitos para. O ser humano foi feito para se relacionar. E nós temos no seguinte, agora eu viro para lá ou tanto faz aqui? Olha lá. Vamos ler. Não tem problema eu girar aqui um pouco não, né, Michel? Tudo bem? Então veja, vamos comigo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então veja, esse salmo, não foi, nós falamos normalmente, comumente, que esse salmo foi feito para a família, o salmo da família. Não, esse salmo é o salmo do homem. Esse salmo é do homem, foi feito para o homem. Não dá para a gente falar sobre isso hoje, que é muita coisa. Então, deixa eu falar rapidinho aqui. Então, se prestar atenção no outro texto, fala assim. A mulher, os filhos, a mulher de quem? A mulher do homem. Os filhos de quem? O filho do homem. Esse homem. Então, o Salmo 128 foi escrito para o homem. Homem, preste atenção em você. Na sua esposa, na sua responsabilidade, na sua missão como homem. A tarefa do homem é muito grande. Olha, não é fácil ser homem. Mas, deixa assim. O outro texto, então, diz para a gente assim. Olha lá, vamos ler comigo? Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. E a glória dos filhos são os seus pais. Vocês estão vendo que coisa forte, minha gente? A glória dos velhos. Eu já sou velho. Eu já sou avô. Vozão. E tenho 4 netos. E eu apronto com os meus netos. Eu apronto mesmo. O Toniel, sabe, que esteve lá com a gente, lá numa chácara, lá do meu genro. E aí nós estávamos um dia na chácara. E o meu neto, mais velho, tinha 3 aninhos. E de repente começou a chover. Marlene conhece. E aí, de repente, o meu neto estava assim na área e começou a botar a mão na goteira, cair na chuva, né, caindo ali, e ele começou a botar a mãozinha e a água batia aqui e já estava chegando no cotovelo. Aí eu olhei para o meu compadre, aí eu falei, ixi, onde que vai dar isso? Aí ele falou, eu já sei onde é que vai dar isso. Aí o meu genro olhou para mim e falou, não vem não, que eu não vou sair na chuva. Meu genro é muito mole para essa coisa, né? O pai aqui é você, nós somos avô. Quem vai ter que ir para a chuva? O meu genro já estava de capuz, de blusa de capuz, porque qualquer coisa já põe uma blusa. Sabe o que aconteceu, irmãos? Daqui a pouco meu neto estava na chuva, e nós estávamos na chuva, e aí começamos a correr, e a zoar, e a escorrer na grama, e aí começamos a catar o shampoo, tem uma graminha assim, né, um chambradozinho assim de grama, e aí a gente botou um plástico preto, e não sobrou shampoo nos quartos, e botando, e todo mundo escorregando, e lama, foi todo mundo brincar, mas foi gostoso demais. Então, a glória
ou a coroa dos velhos são os netos. É muito bom. Ser avô é ser pai 2 vezes. Só esse detalhezinho aqui, nesse sentido, para dizer para vocês o seguinte: avô não é para desencaminhar. Às vezes a gente ouve alguém dizer assim que o vô deseduca. Não, por favor. O avô tem que dar sequência no que os pais fazem. Os avós não têm o compromisso, a responsabilidade de educar, de ensinar, de cuidar total, não. Mas tem que dar sequência no que os pais fazem. Não é para desencaminhar, mas traz uma satisfação muito grande. Traz uma satisfação muito grande. Porque, olha, é a nossa geração dando continuidade dentro do plano de Deus, daquilo que Deus diz para a gente que teria que ser. Alegria, bem-estar, satisfação. Então, sei que nós corremos bastante, brincamos bastante, foi muito gostoso, e a gente faz isso de vez em quando. Você já tomou banho de chuva? Ai, não, mas gripa faz... Tem hora que você tem que... Tudo limpinho, tudo arrumadinho, tudo direitinho, que beleza, amém, claro. Mas tem hora que tem que ir para a chuva mesmo, ir para a lama mesmo. Bom, vocês aprontam algumas por aí, eu tenho certeza disso. É só esse toquezinho aqui. E exatamente para dizer nesse sentido aqui, olha, aqui a coroa dos velhos são os netos, são os filhos dos filhos. Tá bom, então, relacionamento. Veja isso. O ser humano é um ser relacional. Vocês prestaram atenção no que os 3 falaram aqui? A Marlene, o Celso e a Rosângela. Eles representaram bem? Falaram bem? O que você falaria sobre relacionamento? O ser humano é um ser relacional. A gente se relaciona com coisas e com pessoas. Dá para ler ali? Não. Se apagar essa lâmpada aqui, melhora, menino? Para as pessoas verem aquela fala lá, para vocês lerem? Coisa simples. Isso, ó, melhorou um pouquinho. Ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Então veja, nós nos relacionamos com coisas. O que é que você tem na sua casa? A sua mesa, o seu carro, a sua bicicleta, as coisas. E eu preciso cuidar das minhas coisas. Olha que interessante, aqui está guardando as minhas... Beleza, está sendo útil. O que adianta eu viver chutando as coisas? Ai, que porcaria. Aí tem quem que pega o celular e quebra o celular. O que adianta? Você precisa ter um bom relacionamento com ele. Tem gente que quebra a televisão, quebra os pratos. Você já quebrou um prato? Assim, porque quis. Fica nervoso e quebra o negócio. A gente precisa se relacionar bem com as coisas, mas coisas são coisas. E aí nós nos relacionamos com pessoas que, olha, é a ligação afetiva. E aí existem as relações de negócios. Eu estou falando com homens de negócios, com pessoas aqui que trabalham com pessoas. Então existe a relação de negócio. Existe a relação de escola, a gente se relaciona com pessoas de escola. Quem está na faculdade? Quem já passou? Os grupos, lá na faculdade. Já fez parte do grupo da faculdade, da escola? E tem uns caras folgados que só vai na cola. Então tem um relacionamento de escola, mas tem também um relacionamento de igreja. Gente, são relacionamentos. Aí tem um relacionamento de família. E aí tem um relacionamento de marido e mulher. Cada coisa no seu lugar, mas são relacionamentos. Então eu me relaciono com um monte de segmentos que são importantes na minha vida. Agora veja, Otoniel, quantas atividades exercidas até hoje? Quantos relacionamentos? Mais um relacionamento íntimo, marido e mulher. Essa coisa gostosa, essa coisa maravilhosa que Deus fez para o bem-estar do homem. Nós nos relacionamos com pessoas, muitas pessoas, mas vai afunilando até chegar no relacionamento marido e mulher, que é essa coisa íntima para a vida toda, para todo sempre. São relacionamentos. Bom, e aí esse relacionamento precisa ser bom. Vai lá.
Quantas pessoas envolvidas aqui no mesmo contexto? Eu atendi uma senhora que ela lidera 270 mulheres. Ela disse que na equipe dela só tem mulheres. É uma paciente minha. Meu pai do céu. Imagina 270 mulheres juntas. Olha ali. A ligação de um com o outro, o que um faz, o que o outro faz, onde está, como está, por que está. Aqui já dá a impressão de um relacionamento mais estrito, família. Ou, como dissemos aqui de manhã, família é coisa boa, é referência, endereço. Como é bom família, ter uma casa para onde eu vou. Aí está todo mundo ali, batendo papo, conversando, que legal, que gostoso. Relacionamento interpessoal. Entre pessoas. Tem o intrapessoal, mas o relacionamento para ser gostoso, bem, interpessoal, ele precisa ser bom intrapessoal. O primeiro que tem que se relacionar é você com você mesmo. Como é que eu me relaciono com as minhas coisas? Eu comigo mesmo. Aí entra a questão do amor próprio, da valorização pessoal. É você que se conhece, sou eu que me conheço na essência, eu preciso me conhecer, eu preciso me dar bem comigo mesmo. Então, para que o meu relacionamento com o outro seja bom, eu preciso ter um bom relacionamento comigo mesmo. Ninguém dá o que não tem. Há um pensamento cristão de missões que diz: quem dá o que tem é cristão, quem dá o que não tem é ladrão. Vou repetir para vocês. Quem dá o que tem é cristão, quem dá o que não tem é ladrão. Então eu preciso relacionar bem comigo mesmo, o amor próprio, o amor pessoal, a valorização pessoal, para que a minha relação com o outro seja boa também. Interpessoal. Vocês estão vendo que está quase chegando. 3 ali se conectaram, mas o outro está faltando um pouquinho. Olha, está faltando tanto na parte de baixo como nas pessoas. Esse é um pensamento de pedagogia. Ninguém forma ninguém, mas ninguém se forma sozinho. Esse é um pensamento da pedagogia. Nós precisamos uns dos outros. Aí entra a questão da relação, da afetividade, da boa tratativa, do bom cuidado. Eu preciso do outro. Quem é o outro? Como é o outro? Eu preciso do outro. Quantos casos aqui embaixo, mas tem que chegar todos no mesmo lugar. Cada um faz uma coisa. Aí pensando, a nível de igreja, quantas coisas tem aqui nessa igreja? Quantos segmentos? Quantos, se fala mais departamentos, né? Mas quantos departamentos tem a igreja? E todos trabalham com um fim. Para chegar numa mesma causa. O ponto principal da igreja é a salvação. E todos trabalham para... mas cada um faz uma coisa. Aí, um canta, outro ora, outro prega, outro. Cada um faz uma coisa. Então, tá. Ninguém forma ninguém, mas ninguém se forma sozinho. Eu preciso do outro. Relacionamento é a forma como duas pessoas... Vocês lembram o que vocês falaram? Lembra, Rosângela? Lembra, Celso? Lembra, Marlene? O que vocês falaram de relacionamento? Relacionamento é a forma como duas pessoas se relacionam entre si. Como que é essa coisa? Como a gente se relaciona? Quem já tem 40 anos de casado como eu, dependendo do olhar da esposa, a gente já sabe o que ela está dizendo. Não precisa nem abrir a boca. Você precisa prestar atenção nessa mulher.
E homens, aqui presentes, o dia que a sua mulher falar para você, abra do olho, abra do olho. Não vai medir força com a sua mulher. O dia que ela falar, abra do olho, abra do olho. E aí essa coisa chamada relação tem que ser boa. Como é que a gente se comunica? Se a minha esposa estivesse comigo aqui, quando a gente voltasse para casa, ela ia falando daqui em casa na minha orelha: meu bem, você falou isso, você falou isso, você falou, meu bem, você falou um palavrão, E eu falo, que mais, que mais, que mais? Ela tem moral para me corrigir, para me falar. Então, isso é relação. Eu preciso aceitar. Eu dou corda para ela nesse sentido. Nós precisamos disso, ajudar um ao outro. Relacionamento, portanto, é a forma como duas pessoas se comunicam entre. Como é a comunicação? Aí há pessoas, eu estou falando alto, né? Mas dá para falar mais baixo. Mas tem pessoas que só falam alto. E tem pessoas que além de falar alto, falam, eu sou assim mesmo. Acontece isso com vocês? Esse é o meu jeito. Então vai se converter, meu. Que história é essa? Uma mulher gritalhona. Tem uma mulher gritalhona aqui, não? Só fala aos gritos. Vem, desgraça, vem comer. Acontece isso lá em casa, não? E aí tem aquela de que está tudo pronto, vem comer, e o outro está lá, estou indo. Lembra dessa expressão? Acontece isso lá na sua casa? Estou indo. E não vai. A salada esfria, a salada murcha, o suco esfria, o quente esfria, o frio fica ruim. E aí de repente tem uns gritos. Deixa eu dizer para vocês, fala baixo é romântico. Mas tem pessoas que só falam os gritos. Não, muda. Então, como se comunicam? Vamos lá, eu quero que vocês leiam isso daí, para não dormir. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Dá para ler, não? Quando... Isso aqui falando no contexto geral, mas no nível de família, há comunicação nas famílias, há uma boa tratativa, o que vai fazer, como vai fazer, o planejamento, foi dito o que quer, como quer, há uma conversa, há uma fala, há uma interação, a gente precisa disso. Vamos ver. Eu quero que cada um saia daqui. De manhã eu falei em torno de 1000 frases. Contando tudo que eu falei. Agora eu quero que cada um de vocês, está difícil de ver ali, né? Não dá para mudar, né? Mas vocês já sabem quais são as palavras que estão ali. São os frutos do Espírito. Eu quero que cada um pegue uma dessa para você. Dá uma olhada. Cada um pegue uma. De manhã eu falei em torno de 1000 frases. E agora também vai ser em torno de 1000 frases. Você tem que sair daqui com pelo menos uma. Não dá para sair sem nenhuma. Saia com pelo menos uma. Então eu trouxe aqui essas 9. Eu quero que cada um escolha uma. E fala para mim bem alto qual é a palavra que você quer. De todas aquelas ali. 1, 2, 3 e já. Qual você escolhe? Olha que beleza, vamos lá, de novo, segura que você escolheu e é para sempre, para o resto da sua vida você cuidar disso daqui. 1, 2, 3 e já. Olha, se não me engano, o que mais pediram foi domínio próprio. Pastor, próximo tema é domínio próprio, tá bom? Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos de todas elas. Da paz, do amor, da bondade, da benignidade,
da mansidão, da temperança, do domínio próprio. São 9. Nós precisamos disso, isso é para hoje. E nós precisamos disso no relacionamento, nós precisamos disso na fé, nós precisamos disso na crença, nós precisamos disso na empresa, nós precisamos disso. Para que a relação vá bem, para que a gente aproveite da melhor maneira possível. No âmbito organizacional, as empresas. Se alguém conseguir, leia William Reich. William Reich escreveu um livro intitulado Função do Orgasmo. Aí é de onde eu tirei isso daí para falar para vocês. Então, no âmbito organizacional, a comunicação é entendida como um processo relacional entre indivíduos, departamentos, unidades e organizações. Então, William Reich escreve um livro grande falando sobre função do orgasmo. E quando ele fala da função do orgasmo, ele está falando de ordem. Não tem nada a ver com relacionamento sexual, não. Ele está falando de ordem. Porque as coisas para acontecer precisam de uma ordem. Então, quando há organização, vai bem. Simplesmente isso. Por isso essa fala assim. Como é que está a relação lá? Na sua casa. Já chegou a esse ponto? Agora, eu tinha pedido de manhã 3 famílias aqui, para a gente fazer uma dinâmica. Quem é a família Café? Vem cá, família Café. Sente aqui, pode ser aqui no primeiro banco, cabe. Eu quero uma família para representar isso aqui. Essa família vai fazer essa cena ali, ó. Pai, quem é você? José Carlos, Rosana, Rosângela, José Carlos. Então vocês vão fazer essa cena ali agora. Se vira. É só a dinâmica, é só isso. É melhor vocês sentarem aqui, ó. Dá para sentar aqui? Dá. Não, pode ficar em pé, pode ficar em pé. Prestaram atenção? Presta atenção para vocês fazerem o que está acontecendo ali. Então a comunicação está assim lá. Obrigado, sentem aí agora, tudo bem? Ou a comunicação, Toniel, essa vai ser nós dois, vem cá. Pega o celular. Essa vai ser nós dois, não vou botar outros não, porque pode ficarem bravos. Então, nós vamos fazer essa cena. Essa dinâmica. Do jeito que está lá. Claro. Costa com costa. Eu não ia botar outro fazer isso não, porque poderia dar problema para nós. Então é melhor nós dois assumir essa coisa. Então, quer dizer, olha lá, Toniel, fala com quem você quiser aí agora, meu. As relações estão como a primeira, lá na sua casa, ou está assim, porque hoje, minha gente, cada um no seu quarto, cada um no seu quadrado, cada um com o telefone na mão, se comunica com quem está longe, esquece de quem está perto, então a relação, infelizmente, está sendo assim. Toniel, vou fazer uma ligação, se vira, faça o que você quiser. Fala bem alto. Meu bem, adivinha o que eu estou fazendo?
Não está dando para vocês ouvir minha esposa. Meu bem, eu estou na igreja do Otoniel e da Mônica. A igreja está cheia. E eu e o Otoniel estamos sentados no chão. Eu não sei com quem ele está. Ele está falando com alguém, porque você conhece meu Otoniel. Meu bem, você está bem? Você está sozinho? Oi, netos, tudo bem com vocês? Tá bom. Filhos, o vô está dentro da igreja, nós estamos fazendo uma dinâmica agora. Tá bom, olha, um beijo, um abraço para todos vocês. Tchau. Tchau. A comunicação está como aqui da família Café ou como eu e o Otoniel? Cada um no seu quadrado, de costa um para o outro, em vez de falar com quem está perto, está falando com quem está longe. Infelizmente é o que está acontecendo. Fala, Otoniel. Já falou, né? Está zapeando. E agora, dá para levantar, meu? Não estamos tão velhos assim, não. Tem mais uma, eu preciso de outra família agora. Eu preciso de outra família. Tem outra família para fazer a última parte? Eu quis fazer a mais difícil com o Otoniel, porque se alguém quiser bater, já bate direto no pastor, então não tem problema. Vem aqui, rápido, uma família de 4 pessoas. 4 pessoas, rapidinho aqui. Pai, mãe, 2 filhos. Essa é a mais fácil que tem. Enquanto você pensa de filho, deixa eu dizer para vocês. Nós estávamos no Mato Grosso, Campo Grande. Faleceu minha irmã caçula faleceu. E aí, quando nós terminamos o sepultamento, escuta, tio, quando você vai embora? Vou embora depois de amanhã. Então, amanhã nós vamos fazer a reunião de família. Um acerto, né? O que vai fazer? A mulher morreu, deixou criança, e tal. E aí a família tem que pensar no que fazer, né? Aí marcamos a reunião na casa de uma sobrinha. E quando eu chego na casa dessa sobrinha, na segunda-feira à noite, mais de 30 pessoas, aí tem uma rede. De novo, Toniel, vem cá. Aí tem uma rede, e está marido e mulher. Vamos ficar, imagina que nós estamos numa rede. É melhor você e a mãe. Não, eu sei mesmo. Aí está os dois aqui. Sentados na rede, deitados na rede. Quando a gente deita na rede, isso, exatamente, a tendência é essa, né? Aí está meu sobrinho e a minha sobrinha, uma mulher muito bonita. Aí eu falei, e ela no celular, aqui, e ele no celular. Aí eu cheguei para ela, menino, quem que você está falando? Ela desligou o celular na hora. Aí cheguei para o meu sobrinho, obrigado. Aí eu cheguei para o meu sobrinho e falei, com quem que você está falando? Ele falou, apagou na hora. Então ele não estava falando com ela. Aí eu falei, peraí, por que você não aproveita esse tempo com essa mulher bonita aí, e conversa com ela? As redes sociais estão aproximando quem está longe e distanciando quem está perto. É o que está acontecendo com as redes sociais hoje, trazendo para as famílias. Então eu mostrei essa cela aqui, aquela ali da família Café. Família Café? Que legal, família Café. Boa. E aqui, Davi e Otoniel, os 2 irmãos. Eu estou esperando a última família para fazer essa cena. É a mais fácil. Rapidinho aqui, cadê a família que vai fazer isso? Não é possível. É difícil assim, gente. Vem, irmão, vem, isso, vem. Ali, sente ali. Cadê a Bíblia? Isso. Vai fazer exatamente essa cena aqui. E os outros só prestem atenção. Família Café, vem aqui. Otoniel, vem aqui. Então, como é, irmãos, vocês? A comunicação está assim? Família Café? Assim? Ou assim? É vocês que sabem, eu não sei.
Obrigado, Toniel. Obrigado, famílias. Então, nós precisamos dessa última aqui. Qual que é essa família, menino? Passos, família Passos. Então, se a gente não tomar cuidado, olha, isso aqui vai acontecer. Infelizmente, isso está acontecendo. As pessoas falam os gritos, não há comunicação, não há interação, não há uma boa relação. Ou então, isso daqui. Cada um no seu canto, de costa um para o outro, não tem diálogo, não tem conversa, não tem uma boa tratativa, e o negócio vai tomando um rumo tenebroso. Ou então, essa daqui. Essa é realmente a relação que precisa. Todos puxando para o mesmo lado. Irmãos, essa cena, esse gesto precisa acontecer atualmente, de sentarem juntos, de conversar 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, ficar interagindo sobre as coisas boas da vida. Deuteronômio 6 fala dessas coisas. Palavra de Moisés. Fale dessas coisas aos seus filhos ao levantar, ao andar, ao assentar, ao deitar. Que coisas? As coisas bíblicas, as histórias da família, as histórias de Deus. A interação, a igreja tem que ser uma continuação da casa. Já vi para a igreja, que gostoso. Começou lá em casa. O Salmo 122 então diz isso para a gente. Alegrei-me quando me disseram, vamos. Onde é que ele estava? A nossa casa não é a casa de Deus, a nossa casa é a nossa casa. Na nossa casa, de repente o negócio não está... Chega lá, arranca a roupa. Cheguei na casa do Toniel agora, minha gente, 2 noites sem dormir. Falei, quer tirar um cochilo? Quero. Imagina, 40 minutos de sono agora. Para fazer isso aqui na igreja não dá. Mas em casa dá. A gente tira a roupa, fica à vontade. Aqui não é a nossa casa. Aqui é a casa de Deus. Aqui é lugar de respeito, de boa tratativa, de bom sentado. Eu estou indo para a igreja. Para onde eu estou indo? Não é para a minha casa, é a casa de Deus. É a casa do Pai? É. Mas até o sentado é diferente. Lá em casa a gente senta gostoso, relaxado. Aqui não. Então precisa da fala do Moisés, Deuteronômio 6. Fale, converse. Fala para os seus filhos como é que está. O que é que acontece. Como é que foi a sua infância, a sua adolescência, como é que foi a sua vida. Os filhos têm que saber. E saber como? De você. É você que tem que falar. Então, essas 3 cenas simples para dizer isso para a gente. Irmãos, e tira um tempo para essa vivência bíblica. Porque a gente tem tempo para tudo. Quantas coisas nós fazemos ao longo do dia. Mas quando é que a gente tira um tempo para interagir? Pai, mãe, filho, sentar. O famoso culto doméstico. Interagiu, conversou, falou de Bíblia. Quando foi que aconteceu isso? Quando é que acontece isso? Precisa acontecer isso. Parece que eu estou dando muita ênfase a isso, mas eu estou dando mesmo e com prazer. Quando os indivíduos se tratam mal, ou um deles não gosta de entrar em contato com os demais, diz-se que há um mau relacionamento. Perguntando e fechando isso com vocês, como é que está a relação do casal? Como é que está a comunicação do casal? Como é que andam as coisas a nível familiar? Boa tratativa, respeito, afetividade, boa relação, boa interação? Então, precisamos pensar nisso. E por que tratar as pessoas maus? Se é tão bom ser carinhoso, afetivo, de bem com a vida, e assim por diante. Eu quero que vocês leiam isso daqui. 1, 2, 3 e já.
Prestaram atenção? Então, eu não consigo mudar ninguém. Mas eu preciso mudar, e mudar para melhor. Eu preciso cada dia melhorar. Sempre há espaço para melhora. Então as pessoas começam a relação achando que vai mudar o outro. E o Márcia? E o Paulo? Nós casados. Não é para mudar o outro, é para mudar você. Então o principal motivo dos relacionamentos não darem certo, porque as pessoas já começam a relação esperando que um dia a outra pessoa mude. É o outro que tem que mudar. É sempre o outro. O outro que é errado, o outro que não sei o quê, o outro que não sei o quê. Não vamos mudar o outro não, é a gente mesmo que tem que mudar. Olha aí, uma boa conversa, problema de relacionamento, então, uma boa conversa entre marido e mulher, uma boa relação, uma boa interação. Oi, bem, oi. Vocês veem que fácil? Eu liguei para minha esposa agora. De dentro da igreja, sentado aqui no chão, aprontando com vocês, liguei para minha esposa. E os netos já não perdeu a chance. Vô! Como fortalecer o relacionamento? É você que tem que ver das suas pequenas coisas, das coisinhas normais lá de casa. Onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou acertando? O que ela gosta? O que fazer para mudar isso? É você precisa disso. É quantas coisas que envolvem um relacionamento? Disciplina, tolerância, quantas coisas envolvidas para que a relação seja boa. A gente é um ser relacional, vamos relacionar sempre. Irmãos, acontece que um dia a gente vai para o céu, mas ainda não estamos no céu. O pastor Miguel pregava um dia e ele falou, mais ou menos nessa linha, né? Uma coisa é a gente ir morar no céu com os irmãos. Outra coisa é a gente viver aqui na terra com os irmãos. Então, como que é essa vivência? Um dia a gente vai para o céu, mas por enquanto estamos aqui. E aqui, o viver aqui, é exatamente o estágio. Como é que vai ser lá no céu? Um dia a gente vai para o céu. Vai ser uma bênção, não vai? Eu acho que vai, eu espero que seja. Mas por enquanto não fomos, estamos aqui. Então, uma coisa é morar lá no céu com os irmãos, outra coisa é conviver com esses irmãos aqui na terra. Tá bom? Então, isso. Reflexão, para a gente finalizar. Deixa eu sentar aqui agora. O que diz você do seu relacionamento com você mesmo? Você se respeita, se valoriza, se cuida? Tem um pensamento filosófico, não olhe os outros não, fica só no primeiro lá. Um pensamento filosófico, Tales de Mileto, criou o pensamento assim, conheça-te a ti mesmo. Esse pensamento é de Tales de Mileto, imortalizado por Sócrates. Conheça-te a ti mesmo. Ele não mandou conhecer o outro. Então tudo é a partir da gente. Por isso essa tela reflexiva, irmãos, é para você pensar nisso. Que diz você do seu relacionamento como você mesmo. Aí vem o pensador bíblico, vem a Bíblia através de Paulo a Timóteo e diz assim: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nelas, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Veja que volta para a gente. Então olha, é a partir da gente. Eu preciso ter um bom relacionamento comigo mesmo. Como é o seu relacionamento com o seu cônjuge? Fala aos gritos e dedo em riste? Ou é aquela coisa boa, gostosa? Oi bem, sabe o que é? Irmãos, tem um livro de um maluco psicólogo. Ele escreveu um livro com o título Não Diga Sim Quando Você Quer Dizer Não.
E aí ele conta a experiência de um atendimento, de um cara muito metódico, muito organizado nas coisas. O cara era tão organizado, isso é coisa, esse livro ainda foi escrito nos anos 90, e ele diz que o cara era tão organizado que na virada do dia ele ligava para a esposa, e falava assim: bem, nós vamos ter uma briga hoje. Minha gente, o cara era tão organizado que até para brigar era com hora marcada. Aí ligava para a esposa: bem, é o seguinte, a gente vai ter uma briga hoje. Eu quero saber de você que hora que vai ser a briga, antes ou depois da janta? Será que tinha briga nesse casamento, minha gente? Com certeza não tinha. Então, veja essa ali, ó, segunda fala. Como é o seu relacionamento com o seu cônjuge? Fala, conversa, fala de tudo. Tem um pensamento filosófico, mais ou menos nessa linha, que diz o seguinte: tudo pode ser dito, depende de como se diz. Porque às vezes as pessoas falam assim: falei a verdade. Eu tenho medo dessas verdades. A verdade tem que ser dita, doa quem doer. A verdade não é para doer, minha gente. A verdade é a verdade e acabou. De primeiro eu via muito essa expressão na igreja: falei a verdade tem que ser dita, doa quem doer. Conversa. A verdade não é para doer, a verdade é para ensinar. E o pensamento filosófico é esse: tudo pode ser dito, depende de como se diz. Então por isso essa fala aqui, olha, como é o seu relacionamento com o seu cônjuge, com a sua família? Como está o seu relacionamento com Deus? Isso é o mais íntimo de tudo. Deus precisa estar dentro da gente sempre. Há um vazio dentro de nós, que se chama o vazio existencial. Esse vazio só se preenche com Deus. Então como é que está o nosso relacionamento com Deus? Como é que eu me... Davi, é simples, mas é real. Como é que está o meu relacionamento com Deus? Você tem permitido que Deus se relacione com você? Essa tela reflexiva, para a gente partir para o final. Cada pessoa é única, mas precisa se relacionar. Não dá para a gente viver sozinho, isolado, separado de tudo e de todos. Nós precisamos de interagir. Não dá para viver sozinhos, tá? Não. A gente precisa se relacionar. A igreja é isso. E que gostoso. Sentar, conversar, cantar juntos, orar juntos, chorar juntos, sofrer juntos, se alegrar juntos, ser cheios do Espírito Santo juntos, comungar, koinonia, santa ceia. Irmãos, a Igreja da Promessa, eu acho que é uma das únicas igrejas do mundo que tem a história do lava-pés. Ou coisa interessante, aqui ainda tem o lava-pés, irmãos? Tem, pastor? É bom lavar os pés, irmãos? Hã? É a maior interação nossa. Gesto de humildade, de submissão, se prostrar diante do irmão, da irmã e pedir perdão, e que tem que ser uma coisa verdadeira. Isso é relacionamento, isso é uma vivência no sentido relacional, mas aí vai partindo para o espiritual. A Santa Ceia é essa coisa maravilhosa de uma relação de um povo. E não é só do povo, é do povo com o próprio povo e do povo com Deus. Olha isso, está vendo que alegria, todo mundo olhando para o mesmo lado, apontando para um êxito, para um sucesso, todo mundo feliz. Na ceia a gente volta para casa feliz? Esse é o objetivo da ceia, porque é uma coisa do céu. Finalizando, viva bem com as pessoas. Eu quero que vocês leiam aí. Vivam bem. Quantas pessoas Deus colocou no seu caminho? Com quantas pessoas você se relaciona? Lá no seu trabalho, lá na sua escola, os seus pacientes, os seus fornecedores, os seus patrões, os seus empregados. Viva bem com as pessoas com as quais você se relaciona. Olha isso. Última coisa que eu quero falar com vocês, irmãos, vou deixar essa tela aí. Eu falei para vocês de manhã
eu queria compartilhar com vocês de umas palavras que me preocupam. Preciso ver só se eu trouxe essas palavras. Isso tem me preocupado. E palavras que não devemos falar com os nossos filhos. Maldito. Maldito significa aquele que merece dar mal. Maldito. Aquele maldito. Imbecil. Essas palavras não devem ter dentro de casa. E tem pessoas que têm uma facilidade de chamar o outro de imbecil. É um crime, é um pecado, é um erro chamar um filho de imbecil. Imbecil significa aquele que tem medo de tentar. Pessoa covarde, que não tem coragem. Imbecil. Não use essa expressão com seus filhos. E se puder ajudar alguém a não usar também, peste. Ai, que peste. Seu peste. Eu tenho certeza que vocês não usam essas palavras, irmãos. Eu tenho certeza que isso não acontece. Nojento. Pessoa que causa repulsa. Aquele nojento. Vocês conhecem alguma pessoa nojenta? Danado. Não use essa expressão, danado. Ai, danadinho, ou danadinho da mamãe. Acha que está elogiando. Danado, danado vem de dano. Ou aquele que causa dano. Danado, aquele que nasceu ruim. E às vezes a gente acha que tem nada a ver. Tem a ver, cuidado com essas palavras. Danado, que foi condenado ao inferno. É muito forte. Tem uma outra palavra que usam muito, eu não sei se eu anotei ela aqui, é safado. Ai, safadinho da mamãe, ai como ele é safadinho. Pelo amor de Deus, não faça isso. Safado é o Lula. Maluf. Zé Dirceu. Esses caras são safados. Então não dá para usar uma expressão dessa para uma criança, para um bebezinho. Ai, safadinho da mamãe. Safado, deixa eu ver, acho que eu anotei sim. Tirado para fora, extraído, desavergonhado, indivíduo vil, desprezível, cínico. Então cuidado com algumas palavrinhas assim que parecem merda. Ai, como às vezes as pessoas, ai que merda, está fazendo uma coisa boa e um errozinho, ai que merda. Não use isso. Cuidado. Merda chama podridão. Adversidades. Excremento indesejado. Algo que é posto para fora de maneira rudimentar. Então, olha, se der para evitar. Ah, Davi, porque você está falando, olha, gente do céu, há coisas por esse mundo afora. E se a gente não ter cuidado, isso vem para dentro de casa. Burro. Nossa, como você é burro. Já usou essa expressão? Pelo amor de Deus, não use. Seu burro. Aquele é um burro. Deixa eu falar para vocês uma coisa do burro. O burro não é tão burro como a gente acha que ele é burro. Só que tem um detalhe muito... Alguém que estava aqui de manhã, você falou para mim, que era neto do pastor Eugênio. Do Eugênio Correia, da família Correia. Tem alguém aqui? Correia. Eu tive uma aula uma vez com Manuel Correia. Tive aula também, 2 aulas só com o Eugênio Correia. Estive no velório de Eugênio Correia. E eles um dia estávamos falando sobre esse assunto. E o pastor Manuel Correia disse, burro não é filho de Deus. O burro não é filho, não. O burro não é criação de Deus. O burro não é criação de Deus, minha gente. O burro é um cruzamento errado. Do jumento com a égua, ou do cavalo com a jumenta. Aí nasceu o burro.
Aí você vai e chama o seu filho de burro. Não, pelo amor de Deus. E se vier alguém fazendo, não faça isso, pelo amor de Deus. Mas o burro não é tão burro assim. Eu vim da roça, nasci no meio da roça e amancei burro. E o burro, quando empaca, não tem quem tira ele do lugar. Não. E eu aprendi a amansar burro. Eu era muito magro, muito arteiro, e aqueles burros bem bravos. Aí meu pai falava, o Davi dá jeito nele. Alguém falava, seu Zé, seu Salviano, eu tenho um burro aqui que não tem jeito. Eu falava, o Davi dá jeito. E quando o burro empacava, sabe o que eu fazia? Não sei de onde veio essa mentalidade, mas eu inventei isso. Eu chegava para o burro com sal e milho na mão, e fazia assim, aí ele ia esticar o pescoço e eu ia, daqui a pouco o burro estava na minha mão. E às vezes eu ficava pensando assim, né? O burro olhava para esse tonto aí, ficava olhando para mim, né? Esse aí vai conseguir me dominar? Pois aí eu dominava os burros. Eu amancei burro no tombador, no arreio, eu amancei burro na carroça. Bicho difícil. Mas depois que ele pega, trotador, machador, é uma beleza. Mas não chame o seu filho de burro, tá? O burro... $60 milhões, não, deixa assim, eu não sei se é nessa linha que você foi, então é melhor ficar quieto. Mas eu fico com dó dos jumentos também, viu, Celso? Eu fui para o Juazeiro, no Ceará, fui para Jacobina, fazer uns atendimentos lá, e os tadinhos dos jumentos estão sofrendo muito. 2 vezes, tá? Não vou falar mais nada, deixa assim. E o jumento é muito trabalhadorzinho, e o jumento, o pessoal abandona depois de uma certa idade, deixa o bichinho morrer lá, não cuida mais, e eles ficam perambulando. Tem muitos jumentos sofrendo. Não sei se era isso que você... Tá bom. Mas então, deixa eu ver, mais alguma coisa? Minha gente, não chame, portanto, o seu filho dessas coisinhas que eu falei aqui com vocês. Abestalhado. Seu abestalhado. De repente você fala, Davi, nós não somos do Nordeste, nós somos aqui do Sul, que é um pessoal do maior IDH, que beleza, né? Amém, graças a Deus por estarem aqui, por ser essa bênção, mas aqui Maringá foi desenvolvido com os mineiros, muitos mineiros vieram para cá e fez essa região aqui se tornar o que se tornou, graças a Deus, também outros estrangeiros, tá? Mas então todo lugar tem gente boa, e a igreja é esse lugar. A igreja trata como os fiéis. A igreja trata com pessoas que estão caminhando para os céus. Eu quero fechar a minha fala com vocês, dizendo para vocês uma coisa, irmãos. Irmãos, vamos para os céus? Vamos para os céus. Nós não podemos perder de vista o céu. É a crença, é a fé, é o temor, é a obediência, é a boa relação, os bons relacionamentos. Nós precisamos ir para o céu. E para ir para o céu, nós precisamos ter uma boa relação aqui. 26 anos atrás, vou contar para vocês essa experiência aqui. Tá, um dia, Otoniel, o Hermes e o pastor Edson. Nós almoçamos num restaurante daqueles mais baratos, e aí nos separamos. Otoniel foi para o banco, Hermes foi para o fórum, Edson foi para a diretoria geral, e eu voltei para o escritório regional. E nos temperamentos eu sou melancólico. E na época a gente estava enfrentando muitos problemas terríveis. E aí eu estava assim, na minha melancolia, eu estava descendo para o escritório regional, com a mão no queixo, assim, pensando num monte de problemas que a gente estava enfrentando a nível de administração regional. Na verdade, eu acho que eu nem estava pensando. Porque às vezes a gente pensa que pensa. Vou repetir para vocês. Às vezes a gente pensa que pensa e não pensa nada, porque pensar dá trabalho. Deixa assim. Mas aí eu estou indo assim, né? Andando devagar. E de repente vem um maluquinho de frente para mim,
E ele vinha cantando. Ele não estava tão sujo, mas estava fedido. E ele vinha cantando assim, ó. Subindo vou, sim, vou, subindo vou. Abraçar Jesus no céu, subindo vou. E quando ele chegou perto de mim, ele falou, vamos para o céu, moço? O que vocês acham que eu falei? Um maluquinho, fedido, que eu nunca vi, e eu estava despreparado, eu não estava pensando ali, eu não estava ali, era só o corpo mesmo, mas meu espírito estava longe. O que vocês acham que eu falei? Falei bem alto. Eu falei, vamos? Ele falou, vamos para o céu. Se ele tivesse falado, vamos para o inferno, ou vamos... Não, mas ele falou, vamos para o céu, moço. Vamos. Aí ele falou, graças a Deus, esse já é crente. Aí continuou cantando. Vocês se lembram desse cântico? Subindo vou, sim, vou, subindo vou. Abraçar Jesus no céu, subindo vou. Isso é coisa dos nossos tempos. O cara continuou cantando o hino dele e falou assim, graças a Deus, esse já é crente. E eu segui o meu caminho. Pergunto para finalizar, vamos para o céu, irmãos? Vamos ficar em pé. Vamos para o céu. Nós não podemos perder de vista o céu nem um dia, nem um momento. Nós precisamos pensar no céu sempre. Irmão, se a gente não tomar cuidado, a gente pode passar um momento que a gente esquece até que é crente. Eu vou repetir para você. Você já esqueceu que você é crente? Então, há algum momento na vida da gente que a gente não tomar cuidado, a gente esquece até que é crente. Imagina ficar pensando no céu sempre. Nós não podemos perder de vista o céu. Ou seja, nós não podemos perder de vista a salvação. Temos que estar sempre conectados. O nosso relacionamento com o nosso próximo, o nosso relacionamento com o nosso irmão é quem vemos e estamos juntos todos os dias. Mas o nosso relacionamento com o Pai Todo-Poderoso. Como é que está esta relação? Que Deus dê graça, que Deus dê bênção, que Deus dê força para você prosseguir firme, firme até o fim. Relacione-se bem com você mesmo, relacione-se bem com os da sua casa, da sua família. Viva uma boa relação de interação, de conversa, de diálogo, de fala, de tudo que precisa ser falado. Uma boa relação entre os irmãos da igreja. Estamos aqui caminhando para o céu. E a nossa relação com o nosso Deus. Tenho dito, que Deus nos abençoe. Alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Ah, tá. Não, então senta um pouco. Bicicleta, cadê os solteiros? Tem mais solteiro do que de manhã, não? O cara para namorar, ele precisa ter uma bicicleta, um carro e uma casa. Aí o cara quer namorar. Tem alguma mãe aqui hoje levando o filho para namorar? Não precisa responder, só estou perguntando. Não responda, por favor. Eu vi algumas cabeças mexendo já. Quer namorar, cara? Cata a sua bicicleta e vai. Ah, não tem? Se vira, problema seu. Então, o cara para namorar, ele precisa de ter uma bicicleta. Se tiver um carro, melhor. E a casa? Depois que ele tiver essas coisas, viu, meninas? Tem muitos caras folgados por aí. Tem muitos caras hoje na cola das mulheres. As mulheres estão se dando bem, profissionalmente, não sei o quê. E os carinhas estão aí. Nossa, como tem coisa assim, viu? Em clínica eu tenho atendido umas situações que, meu Deus do céu, eu falo, não, como é que essa mulher entrou nessa roubada? Não é possível. Então eu falo para os meninos da minha igreja, e estou falando para os meninos daqui, o cara para namorar, ele precisa de uma bicicleta, de um carro e de uma casa. Depois que ele tiver essas três coisas, então é hora dele pensar na namorada. Mas um garoto de 12 anos, segundo o ensinamento judaico, um garoto de 12 anos, assim como Jesus passou pelo vestibular, com os doutores da lei, deixa eu perguntar para vocês isso daqui. Vocês acreditam, irmãos, que Maria e José esqueceriam Jesus no templo? Tanta perseguição, olha como é que foi aquela gravidez, como é que foi o nascimento.
E de repente eles estão no templo e vai embora e esquece Jesus. Deixa eu perguntar para vocês, você já esqueceu o seu filho na igreja? Eu vi a hora que eu cheguei, tinha um garotinho deitado ali. Alguém aqui já esqueceu um filho na igreja? Ah, olha só. Olha as justificativas. Aqui? Aqui nessa igreja? Mas depois de grande assim? Nossa vida, olha isso, minha gente. Ué, então 2 vezes? Ah, não, por aí. Aí também já é demais, Sara. Não vou judiar mais de você não, deixa assim. O que eu falei para ele é ainda que uma mãe esqueça. Ah, não esquece, claro, que bom. Tá bom, mas então, bom, eu não imaginava que isso pudesse acontecer, mas já aconteceu e com alguém da minha relação, tudo bem. Está quase traumatizado, pastor, mas a gente está convencido. Legal. Então, isso daqui. Bom, a história é que José e Maria esquecem Jesus no templo. Eles viajam um dia, no outro dia que eles perceberam que Jesus não estava com eles, aí voltaram. Quando eles chegaram no templo, Jesus estava no meio dos doutores e estava interagindo ali com os doutores. E eles estavam falando de coisas relacionadas às leis judaicas, às 613 leis, né, judaicas. E aí Jesus estava respondendo a eles, sabe o que era aquilo, irmãos? O vestibular da vida. No judaísmo, o judeu passa pelo vestibular da vida aos 12 anos. Então é falado para ele a respeito da vida de casado. E aí é quando fala-se do casamento no Senhor. Daquela história de que o casal daqui pega a criança e fala, olha, porque o fulano, e fica falando bem daquela família, daquele pai, daquela mãe, daquela criança. E essa menina daqui começa a gostar daquele garoto de lá, mesmo sem conhecer. Então, os escritores, historiadores, dizem que o casamento no Senhor é esse, porque está falando bem desse, daquele e tal, e daqui a pouco essa criança se apaixona por aquele. Então, um garoto com 12 anos, viu? Vinícius? Não, ele tem 11, né? Guilherme tem 11, então daqui a pouco é hora de começar a pensar nisso. Eu vou arrumar uma namorada, eu vou casar um dia, só que antes disso eu preciso ter uma bicicleta, um carro e uma casa, porque quando eu arrumar namorada, eu tenho que ter uma casa para levar ela. Porque não dá para casar e levar a mulher para onde? Quando vocês casaram, para onde você levou sua esposa? Então, olha, irmãos, isso aqui realmente é bastante sério. Deus trabalhou domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Deus trabalhou 5 dias só fazendo coisa para o ser humano. Deus se relaciona conosco. Deus se relaciona com as coisas. Então Deus trabalhou 5 dias, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Terça e quinta Deus trabalhou só fazendo coisa para o ser humano comer. O que Deus fez terça-feira? Pergunta do Dijap. O que Deus fez terça-feira, minha gente? Ah, não é possível. O que Deus fez na terça-feira, minha gente? Fala para mim em coro, todo mundo, 1, 2, 3 e já. Ah, não acredito. Está no Gênesis 1. Jesus amado, eu estou esperando. Bom, para facilitar para vocês, o que Deus fez então no primeiro dia? Vamos lá, para ver se facilita. O que Deus fez no primeiro dia? Eu não acredito. Espera aí, o que Deus fez no primeiro dia? A luz. Deus poderia trabalhar no escuro, mas Ele não trabalhou no escuro, Ele fez a luz. A primeira coisa que Deus fez foi a luz. Não foi o sol não, o sol foi no quarto. Tudo bem? Ajudei aí não? Então no primeiro dia Deus fez a luz. Olha o trabalho que dá para fazer a luz. Deus fez no primeiro dia. No segundo dia Ele fez a separação entre. No terceiro dia Ele fez as sementes. Todo tipo de semente. Nós almoçamos na casa do pastor Toniel. Minha gente, que comida gostosa. Meu Pai do céu.
E tinha um monte de prato assim para a gente escolher. Então, só que tinha também o que Deus fez na quinta, né? Que na terça Deus fez todas as sementes que nós comemos. E na quinta Deus fez toda a carne que nós comemos. Então vejam vocês, Deus trabalha 5 dias só fazendo coisa para o ser humano comer. Só fazendo coisa para o ser humano. 2 dias só para comida. E Deus só faz o ser humano quando está tudo pronto. Isso aqui é para dizer para nós, seres humanos, que nós para casar precisamos ter tudo organizado para depois casar. Deus só fez o homem no... Que dia Deus fez o homem? Não é possível agora. Sexta-feira, né? Aí é coisa do Davi, tá? Isso aqui é daviniano. Então vamos imaginar, Deus fez tudo em 5 dias, tudo. E Deus falava assim, haja luz e houve luz, haja não sei o que, separação, não sei... Irmãos, o moço que me levou na rodoviária essa noite, ele chegou da Austrália, e ele falou, Davi, são 24 horas de voo daqui na Austrália, onde os filhos dele estão. Ele falou, a Austrália não tem Deus, lá não tem pregação. O moço, né, brasileiríssimo, os filhos estão morando na Austrália, e ele veio falando isso para mim. Eu falei, meu Deus do céu, não tem mais pregação não. Escola, Deus. Eu estive na América, de vez em quando eu fico uma temporada lá. O mesmo trabalho que eu faço aqui, do mesmo jeito que eu trabalhei aqui zoando com vocês, eu faço lá na América. E o pastor que me convidou para trabalhar com ele lá por uns 20 dias, ele falou, Davi, esse povo aqui só quer dólar. Ninguém aqui está interessado em Deus, em salvação, não, aqui é só dinheiro. E eu ouvi isso ontem à noite, indo para a rodoviária, com um moço que acabou de chegar da Austrália. Mas estou dizendo isso para dizer para vocês, imagina, 24, 25 horas de voo daqui na Austrália, quantos quilômetros dá isso? Olha o tamanho desse mundo. Aí alguém fala, esse mundo é pequeno. Pequeno coisa nenhuma, minha gente, isso é muito grande. E Deus fez isso com uma fala. Tudo Deus fez com uma fala. Haja isso, e já viu. E aí, de repente, Deus vai fazer o homem. Na sexta-feira, Deus faz o homem. Aí eu fico imaginando Deus pegar o homem, amassar direitinho, planejar. Não foi simplesmente com a palavra, Deus usou a mão. Quando Deus vai fazer um pão, toda sexta-feira eu faço um pão com a minha esposa. Aí a gente faz um pão caseiro, um pão integral. E tem que ter aquele cuidado, né? Aí fica imaginando Deus fazendo com a própria mão. Há um pensamento nessa linha que diz o seguinte, na criação do homem, Deus usa a mão. Na salvação do homem, Deus usa o coração. Então Deus usando as próprias mãos para fazer a gente, aquele carinho, aquele cuidado. Aí Deus faz o homem, depois que ele está prontinho, Deus deixa ele lá e fica olhando assim, aí é coisa do Davi, tá? Deus deve ter feito assim, balançado a cabeça, não vai dar certo, esse cara aqui sozinho, não vai rolar. Aí ele fala assim, eu preciso fazer alguém idôneo, homens, faça o que você quiser. Mas parece que Deus não falou que a gente era idôneo. Vou fazer alguém idôneo, que o ajude e o complete, como se fosse a sua outra metade. Então veja, Deus vai e faz a mulher e dá para o homem. E não foi o homem que pediu não, porque nem isso o tonto do homem tinha habilidade, aí Deus que fez e deu para ele. Aí depois, na sexta-feira, Deus faz o homem e a mulher, só que nos 5 dias ele trabalhou só preparando coisas para esse homem. Aí o cara não tem uma bicicleta, não tem um carro, não tem uma casa, e já fez um filho. A minha gente, não cabe um glória a Deus com uma situação dessa, né? O cara não tem uma bicicleta, não tem um carro, não tem uma casa, e já fez um filho. Vocês lembram que eu falei para vocês de manhã aqui, daquela menina grávida? Cadê ela? Não veio agora, né? Quanta coisa para que uma criança nasça.
O nascimento de uma criança. Para onde essa criança vai? Irmãos, o mundo está na desgraça que está exatamente por falta de pais com vergonha na cara. Infelizmente. Eu ouvi a Elza falando, não sei se ela está aqui agora, está aqui? Está ali, de manhã, daqueles casos lá de 10, 15 filhos, 20 filhos. Meu Deus do céu. Um filho é uma coisa séria, tem que ser planejado, programado, quando fazer, como fazer, o que é que ele tem. Então, simplesmente isso, Marlene, para dizer, então, cara, para casar, por quê? Depois do casamento vai vir o filho, e aí esse filho precisa ter uma estrutura, ter uma família, ter uma casa para ele ir, ter um ambiente aconchegante, ter um lugar gostoso para ele ficar, simplesmente isso, tudo bem? Era isso, simplesmente isso. Vamos ficar em pé. Que Deus abençoe a sua vida, os seus relacionamentos, a sua vivência, que você seja próspero. Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Haja o que houver. Não perca de vista para o que você foi feito. Você foi feito para o reino da luz. E para chegar lá, nós precisamos da boa relação com Jesus. Vamos orar? Você gostaria de especificar alguma coisa? O que pedir para Deus diante de um mundo tão conturbado que nós vivemos? Numa fala dessa, que falamos um pouco de tudo e alguém sofrendo, alguém que você quer ver salvo. Puxa vida, essa pessoa não está salva. Porque quando a gente vê alguém sofrendo, doente, com dor, minha gente, é muito ruim ver alguém doente. É muito ruim ver alguém sofrendo. Eu lido com pessoas terminais, tem alguns pacientes terminais. Essa semana falei com 2 pacientes terminais, que estão só esperando a hora final. É muito ruim ver alguém sofrendo. Mas aí, de repente eu me pego pensando nessas coisas, e alguém que a gente ama, não que sejamos juízes, que estejamos julgando a tal pessoa, mas essa pessoa pode não ter salvação. Alguém que você quer ver salvo, que você ama, e que você quer ver salvo. Pense nele agora. Vamos orar, vamos interceder por essa pessoa. Quantas pessoas da sua casa, da sua família, quantas pessoas tem na sua família? Já fez a árvore genealógica? Nós tivemos uma lição que falou sobre isso um tempo desses. Já fez a árvore genealógica da sua família? Quantas pessoas tem na sua família? E de repente alguém tão importante da sua família que está longe da salvação. Coloque essa pessoa agora na sua oração, no seu pensamento, no seu coração, para que ele seja alcançado pela salvação. Amém? Vamos fazer isso? Deus eterno, nosso Senhor. Pai, nós estamos no final desse dia, no teu santo dia, e esse período, ó Senhor, em que aqui estivemos com esses teus filhos, nossos irmãos. Pai, aqui estão estes homens, estas mulheres, esses jovens, estas crianças, estes casais. E agora, Pai, nós objetivamos a nossa fala, a nossa oração para interceder por alguém que nós amamos, ó Senhor. E eu aqui, Senhor, nesta responsabilidade de compartilhar, de falar com esses teus filhos, Senhor, atua na vida de cada pessoa que neste momento ora e visualiza e mentaliza uma pessoa que precisa da salvação, Senhor, na minha família. E nessa igreja aqui, Senhor, quantas pessoas que de repente congregou, participou, comungou, contribuiu, mas foi embora. Senhor, olha para esta vida, para essa pessoa. Retira, Senhor, o problema, concede, Senhor, a bênção da transformação, da mudança, da melhora, Senhor. E acima de tudo, para que seja salva.
Opera, Senhor, na vida dessas pessoas. E nós oramos, eu acredito aqui, nesse bom número de pessoas, de irmãos que aqui estamos, intercedendo, Senhor, nesse caso específico, por alguém que nós queremos que seja salvo. Dê a tua bênção, Deus. Dê o teu poder, Senhor. Opera na vida dos teus filhos, eu oro, nós oramos, nós te bendizemos, Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém? Irmãos, ainda em pé, nós temos um grupo de intercessão. No mês de janeiro, nós colocamos até um desafio para a gente estar orando no decorrer deste ano. Nós temos algumas famílias que não têm frequentado a igreja. Nós temos membros das famílias, muitas vezes aqui presentes, que não vem à igreja, que ainda não tomou uma decisão lá do Senhor Jesus. E a gente tem colocado esse desafio de nós orarmos por todas as famílias aqui da nossa igreja. No nosso cadastro, nós temos 334 pessoas, é isso, né, Rosângela? 334 pessoas. Nós temos 141 famílias dessas 334 pessoas. Destas famílias, nós temos mais ou menos umas 15 famílias. Quando a gente fala famílias, são casas, né? Pessoas individuais que estão muitas vezes aqui sozinhos. Por exemplo, para a Elza a gente considera como uma família, né? Representando ali. Então, a gente precisa, é isso que nós estamos vendo aqui, nós temos a relação família, nossa casa, né? Que é a nossa família, e a relação família, que é o povo de Deus, que somos nós. Nós somos a família de Deus. Né? E a gente se importar uns com os outros. E uma das coisas que nós vimos aqui, que é muito importante, e que nós precisamos levar e pensar. Os irmãos não se esqueçam disso. A gente quer mudar as outras pessoas, né? A gente sempre faz isso no sentido de querer mudar as outras pessoas. Não, eu vou mudar, porque eu mudando, a gente consegue. Esse é um desafio, eu já me peguei nisso, e essa palavra para mim hoje foi muito importante, porque a gente muitas vezes como pastor, a gente quer mudar, enfim, a gente vive nessa, até pela responsabilidade, mas é isso que a gente tem que pensar, e colocar diante do Senhor. Então eu gostaria que neste momento, que as famílias agora, que estão próximas, aí se ajuntassem, né? Todos que estão próximos aqui, nós já fizemos esta oração, mas eu gostaria de ver aqui agora as famílias juntos, né? Vem cá, meu bem. Davi, você é meu irmão. Se você está sozinho, se une com alguém, enfim, mas que nós, como famílias de Deus, né, como família, projeto de Deus, que nós orássemos, colocando a nossa família nas mãos do Senhor, mas que também agora, você lembrasse das outras famílias que não estão aqui. Que todas as famílias agora aqui da nossa igreja, que sejam colocadas diante do Senhor, e aí eu vou pedir esse exercício, em nome de Jesus, que todos aqui sejam intercessores por todos os membros desta igreja. Sempre quando você estiver lá, lembre de alguém que não está vindo e ore. Eu conversava com uma irmã hoje aqui, e eu sei que ela tem uma luta grande, e que Deus vai dar a vitória em nome de Jesus. Não desista, não desista. Vamos continuar orando, intercedendo. Deus já tem trazido as pessoas aqui de volta, e vai continuar trazendo, né? Porque o objetivo realmente é a salvação, os relacionamentos. O Celso colocou um item muito importante na lição de manhã, que muita gente nos preocupa com a gente dar coisas para as outras pessoas, mas muitas vezes nos esquecemos do abraço. Ele até usou o exemplo do velório. E isso não precisa de dinheiro.
Isso não precisa de uma condição. É um abraço, uma ligação, um sorriso. Isso não precisa ser rico, não precisa. É isso que Deus cobra de nós como família, relacionamento, é o fruto do Espírito, é a bondade, é o amor, a benignidade, a longanimidade, é paz, e isso é muito importante para todos nós. Então o Senhor tem colocado isso, o Senhor tem falado conosco, falou de manhã, falou agora, e que o Senhor então nos ajude a olharmos uns para os outros, com amor, com simpatia, com tolerância, e que Deus nos ajude. Então eu vou